Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nos nossos vídeos sobre profecia, sobre escatologia, e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que é a aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão. Qual é a importância escatológica dessa aliança? Nós vamos compreender melhor acerca disso. A interpretação da aliança abrâmica é um divisor de águas entre o pré-milenismo e o amilenismo. Pré-milenismo acredita que vai haver, tribulação, vai haver que o milênio ele é literal, ele acontece. O amilenismo acredita que não vai haver milênio literal e que nós já estamos vivendo, segundo dizem eles, o milênio, a era da igreja para eles, a expansão do reino de Deus através da igreja na verdade, esse milênio simbólico da palavra de Deus. Mas qual é a questão central com relação a isso? A questão central envolve o cumprimento dessas alianças de Deus com o seu povo, no caso aqui, Israel. Então todos concordam que certos aspectos já foram cumpridos dessa aliança de Deus com Abraão. Porém, nem todos concordam com o cumprimento de outros aspectos, particularmente em relação à promessa de uma terra física, material, visível. Os amilenistas, mesmo discordando quanto ao tempo do cumprimento da terra prometida, são unânimes em dizer que não se cumprirá em um reino terrestre futuro. É assim que pensam os amilenistas, ou seja, aqueles que não acreditam no milênio literal. Por outro lado, nós, os pré-milenistas, dizemos que como não há um cumprimento no presente nem no passado, dessa aliança com Deus na sua plenitude, então será algo futuro. Esse é o único sistema que inclui um tempo futuro de cumprimento da promessa de Deus, da aliança de Deus com Abraão na terra, ok? E as promessas, quais são as promessas dessa aliança? Primeiro, as promessas pessoais de Deus a Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2. 3 pequenas partes da frase dita, Abraão, aqui em Gênesis 12, 2, podem ser associadas de forma, podem ser usadas de forma associativa do verbo no hebraico, e revelam 3 promessas pessoais de Deus a Abraão. Primeira delas, de ti farei uma grande nação. Quando Deus disse isso, Abraão ainda não possuía herdeiros, Isaac não havia nascido. Logo então, a promessa claramente se refere à nação judaica que descenderia de Isaac. Os descendentes de Abraão que nasceriam por intermédio de Isaac, Jacó e seus 12 filhos. Segunda promessa, te abençoarei. Ou seja, no cumprimento dessa promessa, Deus deu a Abraão bênçãos temporais. Por exemplo, a terra, em Gênesis 13, 14, servos, em Gênesis 15, 7, riquezas, em Gênesis 13, 2, e também bênçãos espirituais que nós podemos encontrar em Gênesis 13, 18 e Gênesis 21, 22. Terceira promessa, além de ti farei uma grande nação, te abençoarei, a terceira grande promessa é te engrandecerei. Ou seja, Deus prometeu a Abraão fama, renome e boa reputação. A última parte do capítulo de Gênesis 12, versículo 2, afirma esse propósito ou resultado da bênção de Deus sobre Abraão, quando ele disse, se tu uma bênção. E nós também queremos deixar essa palavra para você, caro ouvinte desse vídeo, seja você uma bênção, e você vai ver que Deus trará muitas e muitas pessoas que representam essa grande nação através da sua vida. Deus vai te abençoar conforme a segunda promessa de Abraão, e Deus vai te engrandecer se você honrar o Senhor com a tua vida. Seja você uma bênção nas mãos de Deus. Quais são as promessas universais, Ou seja, promessas que se estendem também não só a Abraão, mas a outras pessoas. Nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 12, versículo 3. A promessa divina era abençoar ou amaldiçoar as pessoas dependendo de sua relação com Abraão. Ou seja, o relacionamento de Abraão com Deus era tão próximo que abençoá-lo ou amaldiçoá-lo na prática seria o mesmo que abençoar ou amaldiçoar o próprio Deus. Nós vemos isso claramente em Gênesis 20, de 2 a 18, Gênesis 21, de 22 a 34 e no capítulo 23 também de Gênesis.
Segundo, as promessas de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Nós vemos aqui essa promessa universal. Paulo deixou bem claro que essa promessa cumpriu-se em Cristo. Está lá em Gálatas 3,16. O descendente de Abraão pode ser tanto o coletivo quanto o indivíduo, né? O individual. Ou seja, a descendência era uma linha, uma família, especialmente uma pessoa, o próprio Cristo. Está no versículo 19. O ponto conclusivo de Paulo naquele capítulo, ou seja, no capítulo 3 de Gálatas 3, é: não tentem tornar-se filhos de Abraão pela circuncisão, mas sim estando em Cristo. Nós vemos isso claramente nos versículos 27 e 29 de Gálatas capítulo 3. Então nossa posição em Cristo nos torna herdeiros dessa promessa, em particular também da aliança abraâmica. Observe que Paulo, não está dizendo que a igreja cumpre totalmente a aliança. Centrou-se somente na promessa que diz respeito à bênção por meio de um descendente. Que descendente é esse? Cristo. Então a palavra aqui, promessas, no plural, do versículo 16 de Gálatas 3, é usada porque a aliança foi repetida várias vezes a Abraão, não porque Paulo desejava indicar seu cumprimento total através da igreja. Quais são as promessas, de uma nação? O que simboliza essas promessas de uma nação encontradas em Gênesis 15, de 18 a 21? Primeira delas, promessa de uma nação, é a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação, e isso foi feito tanto para uma pessoa, o próprio Abraão, quanto também essa bênção para toda uma nação. Abraão de fato gerou de forma milagrosa, operada por Deus, um herdeiro com Sara. Nós vemos isso claramente em Gênesis 21, versículo 2. Segunda promessa com relação à nação é a promessa de que a nação receberia uma terra específica como herança. Nós vemos em várias partes no Gênesis 12, versículo 7, Gênesis 13, versículos 15 e 17, vários episódios, Principalmente Gênesis 17, de 1 a 8, enfatiza que essa terra lhe seria para possessão perpétua. Enquanto Gênesis 15 e 18 descreve que as fronteiras iniciariam do rio do Egito e se estenderiam até o rio Eufrates. Continua existindo, claro, hoje, um debate em relação à identidade do rio do Egito. Uma posição equivalente ao rio Nahar do Egito com o rio Wadi, o Nahal do Egito. Modernamente, ele é chamado de Wadi el Arish, e durante as estações chuvosas corre do meio da península do Sinai para o mar Mediterrâneo, com uma distância de cerca de 140 quilômetros ao leste do canal de Suez, tá bom? Essa é a opinião da maioria dos eruditos, entre eles Walter Kaiser Jr., um grande estudioso da palavra de Deus. Outra posição identifica já o rio do Egito como Nilo, especificamente seu canal oriental. A palavra Nahar, usada em Gênesis 15 e 18, também se refere a um rio perene, que é o caso do Nilo, mas não ao Wadi el Arish. Essa opinião, por exemplo, é de estudiosos como Bruce Waltke e K.A. Kitchen, que são eruditos também da palavra de Deus, que tem essa opinião acerca do rio do Egito. Tem algumas passagens, o enfoque está sobre Canaã, ou sobre alguma fração daquela grande área prometida no versículo 18 de Gênesis 17, 8, de 1 Reis 8, 65 e Êxodo 47, de 13 a 20. Em várias ocasiões Israel ocupou parte da área mais vasta, mas nunca ocupou a totalidade dessa área mencionada por Deus, e jamais como sua possessão perpétua. Ok? Até hoje, o Estado de Israel não tem essa área territorial definida por Deus. Terceiro lugar que nós precisamos aprender, além das promessas específicas a Abraão, além das promessas da aliança, terceiro lugar, a ratificação solene dessa aliança. Ou seja, quando comparado aos costumes do Oriente, a cerimônia de ratificação descrita em Gênesis 15, de 9 a 17, indica que o próprio Deus obrigou-se a cumprir os termos dessa aliança. Isso porque somente ele passou em meio aos pedaços dos animais sacrificados lá em Gênesis 15. O significado disso é chocante, ou seja, Deus jurou
fidelidade às suas promessas e colocou a obrigação do seu cumprimento apenas sobre si mesmo. Abraão não fez juramento algum, estava em sono profundo, mas mesmo assim consciente das promessas de Deus, obviamente. Então fica claro que a aliança abrâmica não estava condicionada ao que Abraão iria fazer ou não, nem os seus filhos. Seu cumprimento em todos os aspectos dependiam somente de uma ação soberana, poderosa, milagrosa do próprio Deus. Quais são as condições, Quarto lugar, alegadas dessa aliança? A incondicionalidade da aliança abrâmica fornece um importante apoio para o pré-milenismo, essa postura escatológica, profética, que acredita que sim, o milênio será literal para o cumprimento dessas alianças, dentre elas a aliança abrâmica, palestínica e davídica. Isso por quê? Porque a terra prometida precisa de um tempo futuro. Qual? O milênio literal de 1000 anos, em que será cumprida essas promessas que ainda não se cumpriram até agora na história. Portanto, os amilenistas que não acreditam no milênio literal alegam que realmente havia condições ligadas ao cumprimento da aliança que tornam impossível vê-la como incondicional, mas nós não acreditamos nisso, nós que somos pré-milenistas. Gênesis 12, versículo 1, existe um imperativo aqui, quando Deus diz, sai da tua terra, expressa aqui uma condição que invalidaria a aliança caso Abraão não obedecesse. No entanto, gramaticalmente, esse imperativo, seguido por dois imperfeitos, só um pouquinho. Traz junto dele também uma série de associativos imperfeitos no versículo 2 de Gênesis capítulo 12 e também no versículo 3. Expressa então uma intenção divina, o que Deus pretendia fazer por meio de Abraão. Outros exemplos desse uso estão em Gênesis 30, versículos 18 e Gênesis 45, versículo 18 também. Gênesis 12, 2, a expressão "se tu uma bênção" é vista por alguns como uma condição para o cumprimento dessa aliança. No entanto, gramaticalmente, esse imperativo expressa uma consequência esperada que aconteça com certeza, ou então uma intenção. A gramática de hebraico, elaborada por Genesius, Couch, Cowley, cita essa passagem como exemplo da intenção divina. Alguns já entendem de Gênesis 17:1 que anda na minha presença uma espécie de condição para o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. No entanto, a construção gramatical é a mesma de Gênesis 12, versículo 1, ou seja, expressa uma intenção divina de caminhar lado a lado com Abraão e cumprir essas promessas no seu devido tempo. Gênesis 22, de 16 a 18, e Gênesis 26, 5, nós podemos observar o seguinte: uma vez que a aliança for estabelecida firmemente, muitas vezes, antes desses eventos, seria incoerente ver essas passagens como condições impostas depois de claras afirmações de incondicionalidade. Pelo contrário, nessas ocasiões, nós vemos Deus reconhecendo o valor de Abraão, relembrando a ele e a seus descendentes que a fé e a obediência eram necessários para a participação nos benefícios das promessas incondicionais dessa aliança. Vou repetir: fé e obediência. E hoje em dia continua valendo esses dois princípios na vida cristã. Qual é a interpretação do cumprimento da aliança? Como nós já falamos, a visão é milenista. No amilenismo, aqueles que não acreditam no milênio literal, o amilenismo ensina que todas as provisões da aliança entre Deus e Abraão foram cumpridas, inclusive a promessa de uma terra, dizem eles. Isso é feito ao espiritualizar essa terra prometida, afirmando que a igreja cumpre esse papel e vendo isso no passado da história de Israel. Um desses cumprimentos propostos afirma que isso ocorreu nos dias de Josué. Lemos em Josué, por exemplo, 21, do versículo 43 a 45, que Deus disse a Josué que estava cumprindo a promessa que fizera Israel, dando-lhes a terra prometida aos seus pais. É evidente que não possuíram a terra de Canaã para sempre, nem mesmo conseguiram conquistá-la por completo naquele tempo. Mas deixando de lado essas considerações que nós trazemos aqui, Deus declara que o cumprimento da aliança sim havia ocorrido. Como isso poderia ocorrer então? É a pergunta que fica. Nas várias declarações da aliança
como terra prometida do rio do Egito até o Eufrates, encontrada em Gênesis 15, 18, é o que afirmam os amilenistas, e era também toda a terra de Canaã, conforme vemos em Gênesis 17, 8. Primeira ideia é que era maior, e que incluía a segunda ideia, que era menor, ou seja, sob a liderança de Josué, os israelitas nunca ocuparam os amplos limites dessa terra, mas deixaram claro que seu desejo pela terra de Canaã, portanto, deixavam claro o seu desejo pela terra de Canaã. Portanto, preste atenção, querido, nenhuma dessas promessas foi cumprida, obviamente, de maneira perpétua. Em 2 Samuel também 2 Samuel capítulo 8, versículo 3, aquele, entre aspas, essa palavra, esse termo, que foi restaurar o seu governo no rio, não é Davi, pois o sujeito da sentença é o rei Hadadezer. Embora o reino de Salomão fosse extenso, ele não reinou sobre toda a terra prometida dada a Abraão, e menos ainda o fez eternamente, perpetuamente. Então, talvez uma ilustração nos ajude. Por exemplo, suponha que eu prometa pagar para você, ou pagar a um aluno todo o seu curso. Em geral, isso significaria 4 anos de pagamento desse curso. No final do primeiro ano, poderia dizer que cumpria minha promessa. Poderia até dizer, como em Gênesis 26, 5, por causa das suas boas notas, ficarei feliz em pagar o curso no próximo ano. A promessa maior de pagar o total do curso inclui a promessa menor de pagar as despesas de cada ano. Obviamente, a promessa então maior de uma terra entre os 2 rios, do Egito até o Eufrates, incluía a terra de Canaã e o território que Salomão governou. No entanto, isso não significa que a terra de Canaã ou o reino de Salomão fossem equivalentes à área maior. Por favor, preste atenção, observe a inerente contradição da posição amilenista. Sendo uma aliança condicional, os próprios amilenistas não precisam buscar um cumprimento nos dias de Davi, de Josué ou de Salomão. Se a aliança foi cumprida naqueles dias, então não era condicional. Não foi cumprida por Josué ou Salomão, então a igreja também não a cumpriu. Se é a igreja quem cumpre, então ninguém precisa encontrar seu cumprimento nos dias de Josué ou de Salomão. Creio que os amilenistas precisam de pneus sobressalentes, ou seja, caso o argumento da condicionalidade apresente um furo, eles podem usar então os pneus do possível cumprimento em Salomão e Josué ou pela igreja. Então, uma nova abordagem para o cumprimento também dessa promessa de uma terra foi proposta por Anthony Hockenman, que vê múltiplos cumprimentos dessa promessa durante a história de Israel. Mas um cumprimento final atípico é o que ele chama de a nova terra. Ele expande a terra prometida, abrangendo toda a terra, e diz que os beneficiários da promessa inclui todos os redimidos. Assim, Hockenman, esse teórico, nega qualquer cumprimento nessa terra durante um milênio futuro. Assim é a visão dos amilenistas. Mas como é que vem o cumprimento da aliança abrâmica, a aliança de Deus com Abraão, os pré-milenistas, que somos nós, que creem no milênio literal? O pré-milenismo insiste que todos os elementos da aliança abrâmica devem ser cumpridos literais, pois a promessa é incondicional. Ou seja, não depende do homem, nem de Abraão, nem de seus descendentes, mas do próprio Deus. Grande parte dessa aliança já foi cumprida, e de maneira literal. No entanto, o que ainda falta também será cumprido literalmente no milênio, no reino milenar de Jesus. Novamente, então, voltamos a nossa atenção para a questão da ocupação incompleta da terra. Embora Israel, por exemplo, como nação, tenha ocupado parte da terra prometida pela aliança, ela jamais foi ocupada totalmente conforme o prometido. Portanto, deve haver algum momento no futuro quando Israel o fará. E para os pré-milenistas isso ocorrerá no reino do milênio, milênio literal. Logo, a aliança abrâmica fortalece a escatologia pré-milenista, que é a nossa posição escatológica, ok? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a aliança de Deus com Abraão. Que Deus te abençoe.
E lembre-se disso, seja você uma bênção nas mãos de Deus, louvado seja o Senhor. Faça seus comentários, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas e que Deus derrame graça e glória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.